que a gente estava falando antes da Fafá, que são os assuntos relacionados ao BRICS, lá no Rio de Janeiro. Hoje acontece a 10ª reunião anual do Conselho do Banco do BRICS. E o evento antecede o encontro da cúpula do bloco econômico, que ocorre entre o próximo domingo e a segunda-feira, dia 7 de julho. O BRICS é formado por países emergentes, com o objetivo de se desenvolverem economicamente em conjunto. Hoje, o presidente Lula, a presidente do Banco do BRICS, a Dilma Rousseff, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam das reuniões do banco. A nossa repórter Daniela Santos está lá no Rio de Janeiro e fala agora com a gente. Dani, prazer falar contigo. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, aqui a gente está no Rio de Janeiro e já estão acontecendo diversas atividades aqui relacionadas ao BRICS, né? Se eu já puder ir falando, pode. Natália, fala o que aconteceu hoje de manhã. Hoje pela manhã o presidente Lula ele participou, né, da cerimônia de abertura dessa reunião do Banco do BRICS. É o novo banco de desenvolvimento, né, que é chamado Banco do BRICS, que hoje é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. E aí participaram dessa cerimônia, né, além do presidente Lula e da Dilma, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ali os conselheiros, representantes de países que compõem aí o BRICS. E aí nesse evento, o presidente Lula ele falou ali sobre a importância do Banco do BRICS como um agente aí de uma instituição que representa uma nova arquitetura financeira, né? Uma arquitetura financeira mais justa e sustentável. O presidente também falou ali sobre a questão da adoção de uma moeda específica para as transações comerciais entre países do BRICS, né? Essa é uma discussão polêmica, é uma discussão que acontece aí no âmbito do BRICS, dessa cúpula, e que pode entrar aí na declaração final de líderes da cúpula que acontece no domingo e na segunda-feira. Um outro ponto da fala do presidente é que ele fez críticas, né? Fez críticas ao protecionismo, que aí é uma política adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também fez críticas à ONU, pela falta de capacidade, na verdade, que foi o que o presidente classificou, de lidar com conflitos que acontecem atualmente, né? A exemplo do conflito na faixa de Gaza. Então, foi esse o tom do discurso do presidente Lula e a gente segue aqui acompanhando os desdobramentos dessas reuniões. Eu li mais cedo, Dani, a sua matéria falando sobre a abertura, né, com as palavras da ex-presidente Dilma Rousseff, que é a atual presidente do banco, do BRICS, e ela cutucou o Donald Trump, né, falando sobre tarifas mais altas, como subordinação política. Ela fez essa crítica ao Donald Trump bem na abertura do BRICS, né, já colocando ali um tom bem crítico contra as medidas que, inclusive, o projeto do Donald Trump, que foi aprovado ontem, né, de corte de um montão de coisa, que tem acho que lembra um pouco do que a gente está passando aqui no Brasil mesmo, com o governo patinando aí para conseguir aprovar o aumento do IOF, que agora foi para a judicialização, né, para o STF. Então também teve essa crítica forte da Dilma em relação ao Trump. Isso, Natália. Esse foi o tom adotado tanto pelo presidente Lula, que ele também falou dessa questão, né, do multilateralismo que está enfraquecido, principalmente por essas medidas que têm sido adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a Dilma ela foi nesse mesmo tom, assim, ela falou que o multilateralismo está sob pressão, falou sobre essa questão dessas tarifas que têm sido aplicadas e que funcionam ali, na visão dela, como um instrumento ali para sufocar economias. E o que ela falou foi que esse cenário demanda mais cooperação, né? Mais cooperação e não menos, né? Foi exatamente esse o termo que ela usou, mais cooperação, e nesse sentido ela destacou aí o papel do Banco dos BRICS como um instrumento aí dessa cooperação entre países para manter essas economias, impulsionar esse crescimento desses países associados. Você falou, Natália, sobre a questão do IOF, também a gente teve uma fala do ministro Fernando Haddad
logo depois da abertura desse evento, né, de abertura da reunião do Banco dos BRICS, ele falou ali rapidamente com a imprensa, e aí ele comentou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender ali tanto os atos do Executivo quanto do Congresso em relação ao aumento do IOF, né? E aí o que o ministro falou foi que ele vê com bons olhos essa decisão e que ela vai ser importante para delimitar ali o que é a competência de cada poder. Enfim, a gente vai seguir acompanhando aí essas discussões. Tá certo, Dani. Você fica aí até segunda, né? Fico aqui até segunda-feira. Amanhã a gente tem mais atividades aqui, segue a reunião do Banco dos BRICS e, em paralelo, a gente vai ter também a reunião de ministros de finanças e de bancos centrais, que aí vai ter a participação do ministro Fernando Haddad e também do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Amanhã pela manhã, o presidente Lula participa de um fórum empresarial, que também vai ter a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, diversas outras autoridades, e também é esperada já amanhã a chegada das delegações, né, das comitivas, dos presidentes. Enfim, a gente vai estar aqui acompanhando. A cúpula mesmo acontece no domingo e na segunda-feira. Na própria segunda-feira o presidente já volta, porque na terça ele vai ter aí atividades em Brasília, também atividades internacionais, aí recebeu o primeiro-ministro da Índia, da Indonésia. Então, assim, agenda intensa aqui de atividades, e a gente vai seguir acompanhando. E frio intenso também, Dani? Tô te vendo agasalhada em pleno Rio de Janeiro. Pois é, aqui tá bem frio, tá ventando bastante, mas eu tô feliz porque pelo menos parou de chover, abriu um solzinho, então assim, o tempo tá ficando mais bonito, mas mais cedo tava um pouquinho mais feio, tava chovendo, mas vamos ver, né, vamos ver se melhora. Ai, já basta ter que trabalhar, né, no Rio de Janeiro, não vai dar para aproveitar muito uma praia, mas tem que ter um tempinho bonito, pelo menos um solzinho, né? Vamos ver, vamos torcer. Muito obrigada, Daniela Santos, nossa repórter que está acompanhando, vai acompanhar ao longo desses dias a cúpula do BRICS que acontece lá no domingo. A Dani vai acompanhar tudo e, claro, vai trazendo todas as informações aqui pra gente. Obrigada, Dani.